de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Web Metal, o seu ambiente para comprar metais. WhatsApp 12 99799 9483. Muito bem, falando de negócio com o Danilo Magri, só que hoje, né, Giovana, o Danilo Magri não está aqui conosco, ele está numa viagem de negócios, portanto hoje o Falando de Negócios é com a Giovana e com o Clemente, certo? Exato, correto. E recebe aqui hoje o diretor-presidente da Urban, a urbanizadora municipal de São José dos Campos, o José Nabuco Sobrinho, para os populares, para os amigos, os íntimos, Nabuco. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem com você? Bom dia, Clemente, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. O Danilo não está, mas eu tenho certeza, ele está muito bem representado aqui. Bom, muito obrigado, seja bem-vindo, viu, Nabuco? Muito obrigado pelo convite. Nabuco, fala pra gente sobre a Urban. A cada dia, a cada mês, a cada ano, ela se transforma. Impressionante isso, né? Como é que desenvolveu em tão pouco tempo, né, Nabuco? Na verdade, a Urban ela fez o ano passado 50 anos, né? 50 anos de história, né? Fundada em 73, né? E o ano passado a gente até fez uma série de comemorações aí, uma marca histórica mesmo. E desde a nossa administração, né? Eu estou no 7º ano, né? No 8º ano, estou indo para o 8º ano. Coisa meio difícil, né? Na Urban, nós temos só um outro presidente, o Sérgio, que ficou 2 mandatos seguidos, né? E nós estamos, desde que nós entramos, nós estamos tentando transformar, principalmente a transformação digital da empresa, né? Isso foi um marco nosso, né? Eu tenho uma origem na área de tecnologia, né? Eu sou engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, e já tive empresas de TI, então a gente sempre trabalhou nessa área. Então a gente deu essa transformação e a gente melhorou os processos dentro da empresa. E aí com isso a gente conseguiu fazer mais serviço, prestar melhores serviços e aumentar a eficiência da empresa como um todo. Então hoje a gente está chegando aí com 4.200 funcionários, né? E a gente praticamente quase triplicou o nosso faturamento. Diretos. Fora os indiretos. Fora os indiretos, que a gente tem algumas contratações que a gente acaba fazendo. Mas isso daí vamos dizer assim, mostra o quanto que a prefeitura, né, o prefeito Anderson Farias, e a cidade reconhece o serviço da Urban e de todos aqueles que estão trabalhando lá, e a gente sempre melhorando aí com as áreas de atuação que a gente tem aqui na empresa. Nabuco, conta pra gente a sua história. Você veio de onde? Você é de São José mesmo? Como é que é essa história até chegar na Urban? Na verdade, eu falo que eu sou de São José, né? Mas é porque eu cheguei aqui com 4 anos de idade, né? Na década de 60 aqui. Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso, né? Minha família toda era de lá. A gente tinha pouco da família aqui, então a gente acabou vindo para cá. Né? Mato Grosso do Sul, né? Eu nasci em Mato Grosso, né? Porque na época não era. Mato Grosso, tudo era unido, né? A capital era Cuiabá e pronto, né? Sim. A gente inclusive, eu conheço pouco o Campo Grande, mas é um espetáculo a cidade. Eu fui algumas vezes lá e realmente é uma cidade muito boa. Mas não é tão bom quanto São José dos Campos, né? A gente está aqui há muito tempo, então eu me formei aqui, então eu fiz toda a minha vida aqui e tive empresas na área de tecnologia, como eu falei, né? Também fiquei um tempo no Sul, também na área industrial, né? Com uma fábrica de artefatos de couro, coisa assim bem diferente da minha tecnologia. Criei avestruzes, né? Eu fiz algumas coisas assim meio diferentes. E isso daí eu acho que foi do agronegócio. Mas no fundo foi bom, Clemente, porque acontece... Claro. Essa quantidade de coisas diferentes, como engenheiro, né? A gente trabalhou, eu também trabalhei em construção, eu construí algumas coisas, e daí deu uma certa, vamos dizer assim, flexibilidade, se a palavra é essa, para poder tocar uma empresa como a Urban. A Urban tem uma diversidade de áreas de atuação que é impressionante, que às vezes você vai falando, né? A gente, olha, quando alguém pergunta o que a Urban faz, eu falo, você tem tempo. Né? Porque a quantidade de coisas que a gente faz aí. O básico nosso é a gestão integrada de resíduos da cidade. A gente cuida principalmente da parte de limpeza urbana, né? Fazemos coletas, né? Administramos o aterro, né? Por sinal, um aterro 3 vezes consecutivas, nota 10 pela CETESB, um aterro muito bem administrado. A gente cuida de iluminação pública, né? A gente faz toda a manutenção, instalamos todos os LEDs de São José dos Campos e fazemos a manutenção, sinalização viária, tanto as placas que tem na cidade hoje e as pinturas do solo são todas feitas pela Urban. E aí vai, né? A gente faz uma série de capinas, varrição, a gente tem um grupo de engenheiros especialistas que trabalham nas secretarias, né, sob contratos. Isso é importante falar, né, que na verdade a gente trabalha com contratos com a prefeitura. É uma empresa de economia mista da prefeitura, mas ela não é uma empresa que se chama empresa dependente do dinheiro público. Ela tem que trabalhar, fazer contratos, realizar
E aí ela recebe pelos contratos como uma empresa privada. Essa é a parte gera seus privada. próprios recursos. Gera os próprios recursos. Se a conta não fechar no final do mês, não tem como pagar o salário. Então a gente tem que estar sempre atento, né? Fazer Mas uma isso na administração. sugestão não aconteceu, né, Nabuco? Não, graças a Deus não. No primeiro ano que nós pegamos, passamos bem apertado, né? Nós pegamos a empresa já, eu diria, pré-falimentar. Ela estava muito debilitada, tanto a parte da estrutura como um todo, como a parte financeira, né? Em 2016 teve um prejuízo de mais de 12 milhões. E a gente conseguiu reverter no final do ano foi difícil, a gente conseguiu uma série de economias, uma série de ações para a gente poder, e não tivemos problemas, né? Nós conseguimos aí fechar, o 2017 foi um ano bem difícil. E a gente vem melhorando, né, a cada dia, e a gente... Tudo que a gente ganha, vamos dizer assim, né, a gente reverte para a própria população. Então, porque esse é o objetivo. Então, embora é uma empresa que tem que pagar suas contas, né, e se ela tiver algum lucro no final do ano, a gente reverte para novos investimentos e a melhoria. E é isso que a gente tem feito esses últimos 7 anos aí, revertendo isso aí para a própria empresa e atendendo a população, né. E continuando o que a gente faz, aí, então temos toda essa parte de serviços, mas também a gente cuida de cemitério, a gente cuida de velório, a administração das rodoviárias. Então as coisas são bem variadas mesmo. E por último, os últimos contratos que a gente fechou com a prefeitura foi o 156. Então todo o atendimento do 156 e agendamentos da saúde nós estamos fazendo hoje lá no Parque Tecnológico. Então tem perto de 190 pessoas trabalhando também no atendimento à população no telefone e interagindo com a população. Ô, Giovana, a Urban realmente trabalha, né? Trabalha, né? O leque é aberto, né? Impressionante. O Nabuco falou, né, sobre... todo mundo sabe que a Urban é uma empresa de economia mista. Você até citou aí essa relação. Mas eu queria saber um pouco mais como é o funcionamento de uma empresa, né, no caso de economia mista. Qual que é a participação acionária do governo municipal, no caso, e do setor privado na empresa? Na verdade, quando ela foi criado com essa legislação, né, de economia mista. Só para comparar, né, vamos dizer assim, a nossa é uma empresa de economia mista municipal. Quem que a gente pode falar que tem? No estado, por exemplo, uma Sabesp é uma empresa de economia mista do estado de São Paulo. Petrobras é uma empresa de economia mista federal. Então, mais ou menos a mesma lei. Inclusive, a gente é regido pela mesma lei, né? É uma lei diferente da lei da administração pública, principalmente no que diz respeito a compras, cotações e compras, né? É igual a licitações. Embraer ou não, Nabuco? Não, a Embraer não é uma empresa de economia mista. Ela tem participação do governo federal, mas ela não é uma empresa de economia mista. Entendi. Ela foi, entre aspas, privatizada na década de 90 mesmo, nessa época também. E aí a gente tem hoje essa participação da empresa, ela tem a participação da prefeitura, perdão, ela tem 99,9% da empresa, né? E os 0,1% são dos diretores. Mas a participação dos lucros dos diretores é revertida pela própria empresa. Então, não existe uma Sabesp, por exemplo, ela tem no estatuto dela, ela distribui lucro, né? Para os gestores, né? Os associados, porque ela também é de capital aberto. E a Urban é uma empresa de capital fechado, então tem uma certa diferença aí. E essa é a administração. Mas a gente tem todas as coisas, vamos assim, ruins da empresa privada, né? Paga imposto, faz tudo direitinho, como todo mundo, né? E também tem todas as coisas ruins da administração pública, né? Que a gente precisa estar lá sempre atendendo a população e não pode ter muito... Não, e respondendo, e não pode ter muita flexibilidade. Nós temos que seguir rigorosamente o que a lei manda fazer. É uma lei, né? Se a lei não mandar fazer, eu não posso fazer. É diferente da iniciativa privada. Você faz tudo, você pode fazer tudo aquilo que a lei não fala que você não pode fazer. Nós só podemos fazer aquilo que a lei fala que pode fazer. É bem diferente a forma de administração. A gente hoje, Nabuco, passa por um momento meio terrível quando se fala em dengue. E, lógico, o trabalho de vocês é muito importante também nessa fiscalização. Como é que está a situação em São José neste momento? A gente tem, não é só São José, né? Às vezes parece que São José é um foco, um problema, não. Mas o Brasil inteiro hoje está sofrendo. Houve, na verdade, uma antecipação dos picos de dengue. Normalmente se dá em abril, né? A gente sabe disso, mas particularmente
com alguma mudança aí, os picos aumentaram, diminuíram, quer dizer, chegou mais cedo, né? E a gente tem o cuidado, vamos dizer, da parte da Urban é exatamente esse cuidado com a limpeza pública. Um lixo jogado ou essa parte, qualquer lugar que vai acumular água, isso acaba sendo um problema. Então a limpeza faz parte. Então a gente não só a gente fala não só assuntos de coleta, mas a varrição, tudo isso que a gente faz também está voltado com a parte da limpeza pública. Um fator, né? É uma prevenção. Mas não adianta, nós só trabalhamos do muro para fora das casas, né? A gente tem grandes problemas do muro para dentro. Né? O quintal do vizinho, né? As residências é sempre o problema, residências abandonadas ou mesmo... os bichos chegam, né? Exatamente, é isso que tem acontecido. São alguns focos na cidade, espalhados, alguns focos, que sempre a gente toma providências para isso. Inclusive, um dos serviços que a gente faz, sendo contratado pela Secretaria de Manutenção da cidade, são os larvicidas. A gente joga os larvicidas, também o fumacê, é um serviço da Urban também, então a gente está sempre aí fazendo na cidade, mas se não tiver a prevenção, não tem jeito. Nesse controle hoje, o Nabuco, com relação à dengue, aí, os mosquitos da dengue, vocês estão usando drone também para fiscalizar residências, quintais, ou não? Como é que está? Isso tá uma certa discussão, né? Existe da legalidade ou não disso, né? Invasão de domicílio. Né? Isso daí. Acaba sendo, né? Mas isso está com a Secretaria de Saúde, mas junto com a CEPAC, né? A Secretaria de Proteção do Cidadão. O que você acha da utilização do drone? Eu acho que tem que fazer. Tem que fazer, né? Nós estamos falando de um caso aí de saúde pública. Sim. Né? Eu acho que isso daí tem que ser olhado com esses olhos, né? Para tentar, porque você está olhando para o bem da comunidade como um todo. Isso não tem a dúvida, tem que ser. Vocês são atrelados à Secretaria de Manutenção da Cidade ou não tem nada a ver? Não, é uma empresa totalmente independente. A gente responde, né? Eu, no caso, eu respondo direto para o prefeito. Para o prefeito. Né? Então a gente tem a administração pública de São José, ela é feita obviamente pelo prefeito, todos os secretários e são mais 3 presidentes. Eu, o presidente da Urban, o presidente da Fundase e o presidente da Fundação Cultural. Tá certo. São comuns esses tipos de empresas com essa empresa de economia mista, por exemplo, municipal? Você falou da Sabesp, mas é um pouco diferente. Sim. São comuns nas prefeituras? Não, mas tem algumas, assim, contar o estado de São Paulo inteiro, né? Nós fizemos até um levantamento, tentamos montar uma sociedade das empresas de economia mistas municipais. Não tivemos muito sucesso, não, mas a gente conseguiu algumas empresas. Em Guará tem uma empresa, em Campinas, mas são mais assim objetivos. A empresa de Campinas é mais voltada à área de tecnologia. Em Santos, a Protesanda, lá em Santos, em Guarulhos tem uma empresa muito parecida com a Urban, que também atua na área de limpeza pública. Então são várias empresas, assim a gente consegue localizar, mas não é muito comum isso aí. Isso aí foi, na verdade, uma oportunidade bem vista e bem aproveitada aqui em São José dos Campos para poder criar essa empresa. Essa empresa, ela na verdade, é um braço da administração. E ela trabalha quase como se fosse uma empresa privada, né? Porque nós temos aí uma administração totalmente independente, mas somos concursados, né? Então, as pessoas que entram na Urban é através de concurso, mas são seletistas, é regido através da CLT. Então, as regras do servidor público são diferentes da regra. Por exemplo, a gente tem mais flexibilidade na hora de admissão e de demissão de funcionários. Né? Diferente na administração pública. O servidor público ele tem mais, vamos dizer assim, um pouco mais de estabilidade. Né? Então, existe uma certa flexibilidade um pouco maior. E a velocidade da empresa de economia mista, no que diz respeito à contratação para fazer serviços, é muito maior do que uma prefeitura. Porque a prefeitura, não só pelo próprio tamanho de uma prefeitura, mas a legislação é muito rígida. Né? É muito fechada, é muito burocrática, essa é a palavra certa. É rígida também a legislação para a economia mista, mas ela é mais flexível no que diz respeito à velocidade, às justificativas, às compras. Né? Então a gente tem feito isso aí, em alguns casos a gente atende muito rápido, às vezes até mais rápido que de uma empresa privada. A gente cita o caso aí, por exemplo, quando teve um afundamento ali na rua João Marçom, subida lá para... Foi interditada até, para a vila, para poder consertar. Interditou. Né? Aí a Urban entrou, mas fizemos o contrato e entrou, assim, questão de
primeiro dia a gente já estava lá e em menos de um mês já estava como se Pronto, nada já, tivesse né? acontecido. Maravilha. Se fosse uma contratação, ia ter que abrir uma licitação, chamar uma empresa, mesmo em emergência, ia ser mais lento se fosse uma empresa do mercado. Vamos falar agora sobre caminhão elétrico para coleta de lixo. Que Isso. maravilha. Esse dia eu estava passando pela Nelson Dávila e tinha um caminhão fazendo essa coleta. Que maravilha, né? Isso. Fica só o barulho dos coletores agora, né? Exato. Que são muito divertidos, né? Não. Na Urbana tem diminuído muito o barulho, principalmente no noturno. A gente tem... Inclusive, Eles são muito divertidos, né? Acho bacana. Entre eles, são muito alegres. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós tínhamos uma coleta que a gente chegava realmente até de madrugada, né? Nós abortamos isso daí, remanejamos as formas de fazer, né? As áreas, isso também foi uma das mudanças que nós fizemos, e a gente hoje até às 10 horas da noite no máximo, aí não passa muito disso. Mas o assunto do caminhão de lixo, ele faz parte, esse elétrico, ele faz parte de um plano, a gente chama de São José Mais Limpa. Qual que é a ideia? Trazer o centro, né? O centro mais limpo, para ser mais... agradável para a gente, não só para ir fazer compra, mas também poder utilizar para lazer, e isso é um trabalho da prefeitura grande aí nessa direção. E uma coisa que me incomodava muito, né, a gente faz varrição 2, 3 vezes por dia no centro, né? E quando a gente faz a varrição, a gente junta naquele saco verde, o famoso saco verde da Urban, deixa num cantinho e aí a coleta vem, passa e pega, né? Só que estava fazendo uma coleta por dia, né? Então aquele saco praticamente ficava ali o dia inteiro ali no centro. Se a gente foi mudando, falei, não, a gente tem que aumentar o número de coletas. Pô, mas aumentar o número de coletas no centro, ele tem um problema. Porque você está com um caminhão diesel poluindo a cidade. Sim. Mais ainda, o caminhão rodando ali, poluindo. Então, o fator poluindo o ar também, poluindo o ar poluição também, sonora também. Exato, né? E a poluição sonora também, bem lembrado. 2 poluições, né? Eu falei, poxa, a gente precisa dar um jeito. Foi aí nós começamos a focar no assunto de conseguir trazer um caminhão elétrico, né? Não existe praticamente no mercado a facilidade de um caminhão de lixo elétrico para lixo, né, para locação. Então a gente acabou comprando esse caminhão, montamos o compactador e hoje ele fica praticamente rodando, né, vamos dizer assim. Ele faz vários turnos, né, durante o dia. Então hoje a cidade está cada vez mais limpa. A gente varre e já recolhe o saco. Sem barulho. E sem barulho. E sem poluição. Né? E sem poluição. Então a cidade, de um modo geral, o centro de São José está cada vez mais bonito. Giovana. Muito interessante, né, essa história do caminhão de lixo elétrico, mas eu não posso, o nosso horário está terminando, mas não posso deixar de perguntar. São 50 anos da Urban, 4.200 funcionários, quer dizer, você citou aí iluminação pública, serviço funerário, velório, administração de cemitérios, é uma variedade de serviços, né? Eu queria saber, Nabuco, onde a Urban ainda quer chegar? Na verdade, a gente tem que preparar. A gente fez assim, esse trabalho de 50 anos, né? Agora a gente tem que preparar a Urban para mais 50 anos. Então, o que a gente tem que fazer principalmente é a gente dar firmeza, solidez no que diz respeito à parte financeira da empresa, e é isso que a gente tem focado, sempre trabalhar com processos que sejam o mais eficiente possível, né? E quanto mais automatizar o serviço, melhor. A gente vai trabalhar mais, vai atender mais a população, com menos, um número menor de pessoas, mas fazendo com mais eficiência. Nós passamos de 2.700 funcionários para 4.200, mas só que o nosso faturamento quase triplicou. Então, quer dizer, nós nem dobramos a quantidade de funcionários, mas nós triplicamos o faturamento quando nós pegamos. Então, quer dizer, aumentou a eficiência. Então, a gente tem que ser eficiente. Então, e eu vejo a tecnologia ajudando na eficiência das empresas. E é esse o foco que a gente tem dado e deixar preparado a empresa. Eu saio esse ano, né? Porque a gestão de um presidente, no máximo, é de 8 anos, né? Então, o meu último ano é agora. Então, a gente tem essa missão de deixar preparado para os próximos e para a próxima administração, ela totalmente organizada no que diz respeito aos processos e a automação dos processos. Rapidinho para a gente, o tempo esgotou também aqui, o Nabuco, mas eu quero fazer 2 perguntas que sejam respondidas de forma mais rápida possível com relação à instalação de contêineres para coleta de lixo ao longo das ruas e avenidas e também a situação dos ônibus elétricos, como está nesse momento em São José. Contêineres nós vamos começar já agora a fazer uns testes no centro também, com contêineres maiores, né? Contêineres a gente fala de 1,6
litros, são contêineres Só grandes. explicar para o ouvinte o que será isso, como vai funcionar. Eles vão ser aqueles contêineres, é muito comum em outras cidades, né? Principalmente fora do Brasil. De vez de ter aqueles contêineres menores, né? Eles vão ter contêineres maiores para poder facilitar, principalmente perto do comércio. Então, o comerciante, de vez de colocar na porta da loja dele, Coloca ele lá. vai lá num contêiner e coloca, e a gente tem um caminhão especial para bater esse contêiner, para a gente recolher esse contêiner. Então, alguns pontos estratégicos para a gente Esses bastante contêineres volume. serão enterrados ou não? Não, esses nós vamos fazer um teste, não. Nós já temos enterrados e vamos continuar fazendo enterrados. É que o custo de um container enterrado, ele é bem maior. Então, a gente pega... O container enterrado, ele está mais voltado para a população, para Sim. quem está andando ali. E esses aí estaria mais voltado para comércio, para poder facilitar esse cenário aí. E os ônibus elétricos? Ônibus elétrico, a gente fez essa última licitação, deu um problema de documentação. Nós estamos trabalhando ainda para tentar fazer o mesmo modelo, mas uma nova ajuste. Então, a gente está trabalhando junto com o prefeito, junto com o Glaucio, da Secretaria de Mobilidade. Então, a gente está estudando ainda outras alternativas para tentar fazer melhor. Não desistimos, não vamos desistir. A resiliência faz parte da nossa administração, principalmente da Urbana. Se vocês lembram bem, quantas vezes nós fizemos, acho que 6 ou 7 tentativas para fazer a concessão do estádio Martins Pereira, que também é da Urbana. Nós fizemos essa concessão ano passado, sucesso, vocês têm visto os jogos acontecendo, o time de futebol melhorando, então a gente teve resiliência para conseguir o sucesso. Nabuco, muito obrigado pela entrevista aqui, por atender nosso convite, seja bem-vindo sempre, tá? E sucesso no trabalho, parabéns. Muito obrigado a todos vocês, um abraço a todos.